10h12. Já está tudinho. 10h12, já estamos com ele aqui na linha. Deixa eu ver se o microfone está ligado. Dá não. Aê, agora, 10h12, já estamos com ele aqui na linha. Professor Éder Pires de Camargo, ele é deficiente visual e também é físico, por incrível que pareça, né? Deve ter muita gente que se pergunta como é que uma pessoa com deficiência visual é físico. É a primeira pergunta que eu vou fazer para ele, né? Bom dia, professor Éder, seja bem-vindo à Web Rádio Inclusão no Meio do Mundo. Muito bom dia. Bom dia para você, para os seus ouvintes. Eu aqui no interior do estado de São Paulo, você aí tão distante e a gente entrando em comunicação pela tecnologia. Estou muito feliz de estar falando com você, com seus ouvintes. Estou à disposição para compartilhar as experiências e responder as perguntas, viu? Fica à vontade, vamos trocar ideia sobre a física, a deficiência visual, sobre a educação, cultura. Porque tem a questão, né? Você está me falando em off que você perdeu a visão com 9 anos através de uma retinose pigmentar. E então, eu acho que todo mundo faz essa pergunta para você, né? Se não quase todo mundo, como é que uma pessoa que não enxerga é professor de física? Pois é, eu diria a resposta para essa questão primeiro surpreende uma pessoa que tem deficiência visual, está atuando na área da física, pelo fato de que a física, ela está muito relacionada ao mundo visual por um fato social. Porque a ciência, assim como a física, ela não é necessariamente algo visual. Uhum. A ciência se manifesta, ela se mostra ao mundo em torno dos 5 sentidos. Ela se mostra de forma visual, de forma tátil, de forma auditiva, gustativa e olfativa. Acontece que o ser humano, ele escolheu socialmente a visão para perceber os fenômenos. Então é uma escolha social o fato da física, assim como as ciências, serem percebidas em torno da visão, né? Então, tornar-me uma pessoa que trabalha com física, sendo deficiente visual, foi, ao longo da minha vida, inverter essa lógica. Criar mecanismos sociais de percepção da física em torno do elemento não visual. Agora, a pessoa que enxerga, ela também poderia se perceber como uma pessoa não enxergante. Ou seja, a pessoa que enxerga também poderia ser uma pessoa ouvinte, tateante, degustante e cheirante, porque a pessoa que enxerga também possui esses perceptores. Então, eu digo assim, que cegos e videntes possuem uma diferença, que é o não ver e o ver. Mas poderiam possuir 4 identidades, quer dizer, o tatear, o ouvir, o cheirar e o sentir o gosto. Então nós poderíamos, cegos e videntes, criarmos uma sociedade multicultural em termos das percepções. Isso poderia ser muito interessante em muitas áreas da sociedade, principalmente dentro da sala de aula. A física, portanto, ela não precisa ser um objeto de divergência em termos da percepção, mas sim um objeto de convergência em torno de 4 percepções, um objeto de uma diferença positiva em torno da visualização e da não visualização. Uhum. E você falou em mecanismo, né? Quais são esses mecanismos que você utiliza? Olha, eu vou dar um exemplo. A percepção do movimento de queda, ela é muito melhor realizada em torno da observação auditiva do que da observação visual. Quando eu leciono para os meus alunos que enxergam, infelizmente eu não tenho nenhum aluno cego na universidade. Bom, mas essa é outra questão, eu quero explicar isso do movimento de queda. Um objeto quando cai, prezando a resistência do ar ou minimizando muito esses efeitos, ele cai acelerando. E essa observação, por meio da visão,
ela não é bem realizada. Bom, quando nós criamos dispositivos que emitem som, quando esse objeto passa por esses dispositivos sensores que emitem som, o som revela com muita evidência auditiva a aceleração desse objeto. Então, é o que eu estou lhe dizendo, o fenômeno auditivo é uma parte, é algo fenomenológico que mostra a ciência por meio da questão, por meio dessa percepção. A base da minha discussão é essa. A visão é uma escolha social, né? Outro exemplo, as representações de fenômenos como a luz ou a ondulatória. A luz, ela tem o seu aspecto que é perceptível pela visão, por exemplo, as cores. A luz azul, a luz vermelha, etc. e tal. Mas se nós questionarmos assim, o que é a luz? O que é a luz dentro da sua constituição, nós vamos chegar em dois modelos. A luz como onda eletromagnética ou a luz como fóton. Esses são dois modelos. Nem a onda eletromagnética ou o fóton, nenhuma dessas coisas podem ser vistas pelos olhos humanos. Não podem ser vistas. Aliás, esses são modelos, isso não são comprovações reais de que a luz possa ser assim. Bom, em termos de uma sociedade vidente, etc. e tal, isso sempre vem sendo representado em livros ou em lousas, de tal forma que as pessoas só podem ter acesso a isso se têm olhos para ver. Aqui na Ilha Solteira, onde eu trabalho, nós estamos criando maquetes tátil-visuais, tridimensionais, em que todas as pessoas podem pôr a mão, podem tocar e podem sentir tátil e também visualmente a representação desses modelos. Então você vai quebrando a ideia de que a física ela é só visual. Ela é visual, mas ela é tátil também. E tocando nessas maquetes, a própria pessoa que enxerga, eu enfatizo isso, a própria pessoa que enxerga, porque a pessoa que enxerga, ela precisa se conscientizar que ela também é tateante. Ela pode realizar uma experiência tátil e, portanto, uma experiência analítica, porque o tato é uma percepção muito analítica, e criar representações mentais desses objetos, né, dessas maquetes. Portanto, da onda eletromagnética, da representação da onda eletromagnética, né, da representação do modelo de fóton, insisto, desses modelos que não são visíveis a olho nu, porque de fato são modelos e de fato não existem enquanto objetos reais. E assim existem muitos, né? Esses modelos também servem para o modelo de calor, para o modelo de radiação em geral, né? Uhum. E quando você resolveu, assim, eu vou estudar física, porque você é livre docente em física, né? Eu vou estudar física, eu vou aprender física e vou ensinar física. A sua família falou alguma coisa, seus amigos, né? Como é que repito, né? Houve esse questionamento dos seus amigos, da sua família, em relação a essa situação, se você iria conseguir superar os limites e conseguir dar aula de física? Eu resolvi estudar física porque na 8ª série, hoje é 9º ano, né? Mas isso faz tempo, foi em 1988. Eu fui desafiado por alguns dos meus antigos professores, dizendo que eu não ia conseguir aprender física. Uhum. No sentido assim, imagina, você é uma pessoa com deficiência visual, você não vai conseguir aprender nem física, nem química, nem matemática. Isso, para minha época, para um garoto com 14 anos, soou como desafio, né? Eu perguntei a mim mesmo, mas como que eu não vou conseguir aprender nem física, nem química, nem matemática? Eu sempre fui uma pessoa teimosa, assim, no sentido de que se eu sou desafiado, você não consegue fazer tal coisa, né? Hoje acho que eu estou menos assim, já estou mais velho. Mas na época eu era muito teimoso, assim. Se alguém dissesse que eu não conseguiria fazer algo, aí que eu insistia em tentar fazer.
E depois no colegial eu fui resgatado no fundo da sala por um professor chamado Edevar Moreto, que me buscou no fundo da sala, me levou para a primeira carteira e disse: menino, você tem potencial. E ele começou a me ensinar matemática, ele era professor de matemática. E eu decidi a ser como ele, eu decidi a ser o próprio Edevar Moreto. Eu me apaixonei pela forma que ele ensinava. Ele era uma pessoa muito empolgada para ensinar. Ele buscava os piores alunos. Eu era um aluno muito fraco, um aluno muito ruim, um aluno muito desanimado. Eu acho que a função do professor é trabalhar com os bons alunos, mas principalmente com aqueles que estão no fundo da sala, que não têm motivação, que são maus alunos como eu fui, e buscar esses alunos, né? Porque você lecionar com um aluno que aprende, apesar do método, apesar de todas as coisas, é muito simples. Você vai lá, passa a matéria na lousa, explica, não tira dúvidas, é muito simples. Mas trabalhar com um aluno que tem dificuldade, com um aluno que, apesar das condições sociais, todas as condições sociais, não tem condição de aprender, esse é o grande desafio da educação brasileira. Então, a presença desse professor é que transformou os rumos da minha vida e me motivou a ser professor de física, para depois também mostrar para aqueles professores que disseram que eu não conseguiria, a, depois de 30 anos, tornar-me o primeiro cego a chegar ao título de livre docente na área de física, que não foi fácil. Por que que não é fácil? Não é só pela dureza de chegar à livre docência, que não é uma coisa fácil, que é uma titulação acima do doutorado, mas é fazer isso sem usar a visão. E eu gosto de destacar isso aí. Por quê? Porque para você galgar esses degraus dentro da academia, e a livre docência enfatiza a titulação acima do doutorado, viu? Você precisa ler, você precisa ter acesso aos livros. E para o cego isso é muito difícil, porque o cego não tem a visão para ler. Não é uma questão intelectual, não é uma questão cognitiva. Isso tudo no cego está preservado. Mas o cego não. Atenção, donos de editoras de livros, governo nacional, Brasília, vocês que estão aí em Brasília, eu clamo para vocês que, por favor, olhem, percebam os cegos. O cego quer ler, porque enquanto uma pessoa que tem visão compra um livro numa loja, abre esse livro e lê o livro no banheiro, lê esse livro no ônibus, lê esse livro em qualquer lugar, entendeu? Lê esse livro em qualquer lugar. Uma pessoa cega para ler um livro, você não sabe o sacrifício que é esse negócio, entendeu? Você não tem noção. Vocês não sabem o que foi que eu fiz para poder fazer graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado de livre docência. Eu descrevo no meu livro novo, que se chama Estrangeiro, que isso foi uma vitória de pirro. Por isso que tem que ter cotas no Brasil, para pessoas com deficiências, para pessoas negras, para todas essas pessoas que, para chegar no mesmo, para fazer uma faculdade, ela sai lá da posição do último lugar, lá de trás, e tem que chegar na frente. É necessária essa discussão no Brasil, entendeu? Porque as condições são muito diferentes, E a questão das figuras, né? Como é que você interpretava as figuras? Porque física tem muita figura. Eu não estou nem tocando nesse assunto, porque, por exemplo, uma vez eu comprei R$500 em livros que estavam em papel, paguei os mesmos R$500 por uma pessoa digitalizar os livros para mim, ou seja, escanear os livros para mim, livros de física. Bom, aí quando você digitaliza os livros vão para o computador e o computador vai ler os livros, vai falar os livros para você. Só que as figuras, figuras, equações matemáticas, gráficos, tudo isso o computador não fala. Então você está lendo, por exemplo, lá o texto de física, né? E o texto diz assim: conforme o gráfico ao lado. E aí você vai com a seta, cadê o gráfico? O gráfico, o computador não lê. Então o que eu fiz? Eu criei uma disciplina dentro da Unesp, uma disciplina em que eu fui ensinar os alunos esses gráficos. Eles faziam esses gráficos todos em alto relevo, e eu ia ensinando, ia pondo a mão, as figuras também, as figuras sobre difração,
interferência, polarização da luz. E aí aconteceu uma coisa, eu fui descobrindo que essas descrições de fenômenos dos livros de física estavam erradas. O fenômeno da polarização da luz, que alguns livros de física descrevem, e que com os meus alunos nessa disciplina de didática de multissensorialidade, estavam escritos errados. Nós fazíamos a transformação das figuras que estavam no papel para alto relevo, para que eu mesmo pudesse entender, e escrevendo teoricamente, comparando com a teoria, estavam todas erradas. O fenômeno da polarização mesmo, eu entendi junto com os meus alunos, e a gente concluiu que estavam errados. O fenômeno estava descrito de forma errônea nos livros. Isso me revolta muito, viu? Isso me revolta muito. Sim. Porque como pessoa cega, não tinha oportunidade de compreender lendo no livro. O processo de digitalização não descreve isso. Você muitas vezes não tem a oportunidade de dialogar isso com o seu colega de departamento, porque a arrogância dentro da universidade é muito grande, não com todos os colegas, mas a arrogância é muito grande. Tem colegas que dizem assim, mas você já deveria saber isso. Tudo bem, aí eu fiz uma disciplina dentro da universidade para transformar essas figuras descritas no papel em objetos tridimensionais, e aí você descobre que os livros estão errados. É incrível. Com Então certeza. é assim, foi dessa maneira que eu como cego fui entendendo modelos físicos tridimensionais, veja isso, tridimensionais representados bidimensionalmente em papéis. Agora, sobre matemática, por exemplo, matemática para cego, né? Eu orientei uma tese na USP, eu oriento na USP, sobre a utilização da linguagem LaTeX, que é uma linguagem de programação, o LaTeX, você escreve o LaTeX num editor de texto como o Word, por exemplo, e o computador, ele lê o LaTeX de maneira acessível ao cego. Então esse é um dispositivo que hoje eu uso para escrever matemática, usando o LaTeX junto com o ledor de computador. Então são formas que não existiam, e que eu tive que ir construindo, né, transformando o mundo estruturado para quem enxerga em função do cego. O Braille, por exemplo, a matemática para o Braille, ela é uma forma não visual de uso da matemática, mas ela tem alguns inconvenientes que torna um pouco mais lento, e tem alguns inconvenientes que seria interessante discutir. Por exemplo, o Braille você escreve da direita para a esquerda e os códigos saem do outro lado do papel. Você perde a simultaneidade entre registro, pensamento e raciocínio. Quem é um usuário de Braille sabe disso. Sim. Existe hoje o Braille, a regra dispositiva, mas ela perde essa simultaneidade. Então, a utilização do LaTeX, que é uma forma é uma linguagem de programação, junto com o computador e a voz, trouxe muita simultaneidade. Essa tese do Júlio Carvalho, que é um ex-orientando meu de doutorado da USP, mostrou que é muito viável a utilização dessa linguagem junto com o NVDA e os editores de texto. Então foi assim que a gente foi desconstruindo a estrutura visual da matemática, dos gráficos, dos textos, e até chegar nesse ponto, né? E o Soroban, você acha válido? Da estrutura visual. Como, querida? Você acha válido o Soroban? Porque tem gente que tem dificuldade também em utilizar o Soroban. Então, o Soroban o que é o Soroban? Veja, o Soroban é uma ferramenta de cálculo. Então são coisas diferentes. O Soroban é uma ferramenta de cálculo. O Soroban seria assim, como você fazer os cálculos de soma, subtração, multiplicação, divisão, potência. Ele é muito útil para isso. Ele é muito interessante. E ele não é algo exclusivo do cego. Aliás, o Soroban, ele fora construído inicialmente por pessoas videntes, né? Sim. Foram dois brasileiros, o José Valezinho e um segundo que me esqueci o nome, que transformaram o Soroban para o cego, colocando aquela espuma
no final para que ele ficasse firme para o cego fazer os cálculos. Não sabia que tinha sido dos Isso é brasileiros. uma coisa, o Soroban é isso. Agora, o que eu disse para você é a realização de equações matemáticas, em todos os sentidos, equações, registros de equações matemáticas, integral, derivada, até mais simples, equações do segundo grau, do primeiro grau, por meio do uso do LaTeX. Então você pode usar o LaTeX junto com o Soroban, quando você precisa fazer uma conta, como por exemplo, resolver uma conta 2² mais 4, você usa o Soroban, ou então resolver frações, você usa o Soroban, né? Então o Soroban é muito útil para isso realmente. Agora, o uso do Soroban, existem algumas formas de fazer cálculo em Soroban, que a pessoa pode aprender, e isso facilita muito os cálculos. O Soroban é muito útil mesmo. Você falou que as pessoas têm dificuldade, mas é uma dificuldade inerente ao uso do Soroban. Dá para aprender o Soroban e fazer com facilidade até, e facilita muitos cálculos. E existem leis no Brasil que a pessoa com deficiência visual pode usar o Soroban, inclusive em concurso, que isso não é cola, é como se uma pessoa com visão utilizasse o lápis e fizesse as continhas ao lado. É um apoio mnemônico o Soroban. E tem outro método, além do Soroban, para matemática ou para física, que você conheça, que seja pouco difundido? Você poderia repetir? Eu não entendi a pergunta. Outro método, além do Soroban, que seja pouco difundido para matemática ou para física, que o pessoal quase não divulga. Olha, o que eu conheço, o Soroban é um calculador mecânico, né? É um calculador mecânico que usa é legal no Brasil. A linha Braille é um dispositivo, eu acho que é muito interessante, que pode ser explorado a pesquisa sobre matemáticas e física em torno da linha Braille, que é um equipamento que revela, ele mostra tanto letras, números, ele é acoplado ao computador e ele mostra as coisas que estão escritas no computador em Braille para o usuário. Eu acho que é um dispositivo que é muito útil para física e matemática, né? Sim. Precisa ser melhor explorado. Ele é muito caro ainda, mas me parece um elemento muito interessante. E eu penso que tem que ter pesquisas para equipamentos que possam mostrar gráficos, alguma plataforma plana e que possa estar conectada ao computador e que possa mostrar gráficos que estejam representados no computador nessa plataforma. Eu acho que isso seria algo que facilitaria muito para a pessoa com deficiência visual, porque gráfico é muito difícil você explicar oralmente para uma pessoa cega o que é um gráfico. Eu lançaria até uma provocação, né? Tenta explicar verbalmente como é uma parábola, né? Tenta explicar verbalmente como é uma hipérbole. Veja que a audiodescrição é um processo muito interessante, mas ela vai encontrar limites na hora de você descrever certas figuras geométricas, que o tato tem a sua principal característica, né? Então o tato, ele é muito importante para você perceber as figuras geométricas, e a audiodescrição tem o seu valor muito grande em outros momentos, né? A gente até discutiu semana passada, entrevistando acho que é a Márcia Caspari, que ela falou com a gente sobre audiodescrição, e ela disse, eu questionei com ela essa questão, por exemplo, quando eles descrevem, até o português mesmo, né, o filme, fulano está tenso, né, então como é que fulano, eu sei que fulano está tenso, eles não descrevem a posição, como que o corpo da pessoa está, eles só falam que está tenso, né, e esse é o limite que você falou aí, um dos limites que tem na audiodescrição. Pois é o que eu penso. O que eu acho sobre a audiodescrição é o seguinte: a audiodescrição é uma ferramenta de acessibilidade muito importante para a pessoa com deficiência visual. Sim, agora, a pessoa que enxerga, o vidente, não pode partir de um pressuposto assim, agora está tudo resolvido com a audiodescrição. Ela não é panaceia, ou seja, ela não é a
solução para todas as dificuldades de uma pessoa com deficiência visual em termos de acessibilidade. Em termos semióticos, ou seja, em termos da comunicação de significados, há significados que não são comunicáveis por audiodescrição. Então, principalmente esses conteúdos geométricos, a audiodescrição ela vai esbarrar, né? Então, em termos assim, por exemplo, do conteúdo matemático. É necessário que você utilize a audiodescrição, mas há momentos que os conteúdos, por exemplo, gráficos, então você está trabalhando um problema com um aluno que tem deficiência visual e que tem gráficos ou figuras geométricas envolvidas nesse problema. Então você faz a audiodescrição, mas quando chega no momento dos gráficos, esse gráfico tem que estar em alto relevo para que esse aluno possa percebê-lo pelo tato, né? Porque a audiodescrição ela vai encontrar limite. A não ser que o aluno já conheça a figura previamente. Por exemplo, um círculo, ele já conhece o círculo. Ele já teve a experiência prévia com o círculo. Ou um triângulo, ele já conhece, ele conhecer o triângulo, né? Então o audiodescritor dirá: um triângulo foi colocado, então tudo bem, então algum contexto assim. Pelo contrário, não, ele terá que tocar o objeto, ele terá que tocar o objeto, senão o audiodescritor, como que ele vai ficar dizendo como é a figura, né? O tato terá acesso empírico com aquele objeto e o sujeito terá condições de percebê-lo, né? Então isso é muito importante. Então, de um lado, valorizar a audiodescrição, entender de fato suas potencialidades e limitações e combiná-la adequadamente com a percepção tátil, dos objetos geométricos, né? E tem também a questão, né, de que você acaba invertendo o papel, de que você cria materiais para pessoas que enxergam, né? Não só para as pessoas cegas, mas também, acredito que principalmente para quem enxerga, né? E isso é o grande contraponto da questão do seu trabalho. Exatamente. E nesse ponto eu divirjo bastante do conceito de adaptação curricular, viu? No seguinte sentido, para mim a ideia de adaptação ela surge dentro de um contexto de hegemonia. E eu vou falar uma coisa antes. Eu não acho que a autodescrição e que a utilização da percepção tátil devam ocorrer apenas quando surge um aluno com deficiência visual, por exemplo, na sala de aula. Eu não acho isso. Por não achar isso é que eu discordo do conceito de adaptação curricular. O conceito de adaptação curricular é que vai dizer isso, que você vai usar audiodescrição e vai usar materiais táteis apenas quando o aluno com deficiência visual vir para dentro da sala de aula. Aí o ambiente vai dizer assim: precisamos fazer audiodescrição, precisamos fazer uma adaptação de um gráfico para esse aluno. Veja, a adaptação curricular, ela nega que o sujeito que enxerga também é tateante, também é ouvinte, também é uma pessoa cheirante e degustante. Ela nega esse fato. Eu pergunto para você e chamo os ouvintes para uma reflexão. Por que os objetos de percepção tátil, auditiva, não se encontram nesse momento nas salas de aula das escolas brasileiras, se os alunos que enxergam também são ouvintes, tateantes, cheirantes e degustantes? Se eles também podem ouvir, se eles também podem tatear. Por quê? Porque a sociedade em geral não se reconhece como tateante, ouvinte, etc. e tal. É aí que surge o conceito de adaptação curricular. É aí. Quando o aluno cego surge para dentro da sala de aula, então todos temos que adaptar o material para ele. Quer dizer, temos que adaptar o mundo para ele. Então, no fundo, o que nós precisamos é assim, da transformação do mundo que vivemos. Nós temos que transformar o mundo. Temos que transformar o mundo que aí está, que é um mundo só visual. E veja, esse só visual é em termos sociais.
para um mundo social que seja visual, auditivo, tátil, olfativo e degustativo. Então, aí, nesse mundo pleno em termos sensoriais, e não só sensoriais, mas também pleno em termos de diversidade, de todas as diversidades, não faz mais sentido em falar em adaptação, mas sim os gráficos táteis visuais. Os alunos que enxergam também têm que pôr a mão na percepção tátil de gráficos e de figuras. Por exemplo, uma coisa que eu não me conformo. Você pega, por exemplo, uma pirâmide, ou uma esfera, ou um cubo. Olha, estes objetos são desenhados na lousa. Eu vou repetir. Pirâmide, uma pirâmide, um cubo, que é o dado que as pessoas Sim. fazem brincadeira, um dado, e uma esfera, a bola. Esses objetos, quando você chega no ensino, eles são, atenção ouvintes, prestem atenção, a esfera, o cubo e a pirâmide são desenhados na lousa, objetos tridimensionais desenhados no plano. Olha, aí dizem assim, o cego tem dificuldade em aprender geometria espacial. Então, é por isso que eu me declaro no meu livro novo que eu sou um homem infeliz, frustrado e decepcionado. Não faça isso. Porque não é possível, minha querida, não é possível. Esses objetos são tridimensionais, eles não existem no plano. Eles não existem, eles existem na tridimensionalidade do mundo. Então, a dificuldade que não é só a dificuldade, não é do cego. Existem pessoas que enxergam que, ao olhar esse desenho na lousa, elas não percebem aquilo como uma esfera, como um cubo ou como uma pirâmide. Elas não percebem. Por mais que o professor vá lá, faça desenho em perspectiva, ele vira de ponta cabeça, a criança olha aquilo e não vê. Ela não vê, ela vê uma outra coisa qualquer. Essa Então, que é a grande dificuldade que as isso é pessoas sentem. revoltante. Isso para mim é revoltante, é uma irresponsabilidade. Isso é uma irresponsabilidade didático-pedagógica que emerge da cultura de videntes, da hegemonia de videntes, da ideologia de videntes, do ser que se percebe superior ao outro. Verdade, né? Você colocou esse paradigma aí e realmente voltei a pensar, então, né? por que esses objetos não se fazem presentes na sala de aula em termos tridimensionais na mão dos alunos? Isso dá para fazer com papel, você pode levar umas bolinhas de isopor e entregar na mão dos alunos. Aluno, isso aqui é uma esfera. O diâmetro da esfera, mostra para o aluno, toque aqui o diâmetro. Bom, é isso. E para concluir, professor, a gente quer agradecer a sua participação. Fale um pouquinho do seu livro Estrangeiro, né? Pode divulgar onde é que vai ser lançado, como é que está sendo. Fique à vontade. Então, o meu livro Estrangeiro, que é o meu 7º livro, é a minha autobiografia, uma parte dele é minha autobiografia. Ou seja, que eu conto a história do aluno que estava no fundo da sala e foi resgatado pelo professor Edevar Moreto, com o apoio da família, porque nós somos pessoas sociais, quer dizer, todo o contexto social influi na sua formação, define você, e sem utilizar a visão, cheguei à livre docência na área de física, ensino de física. Por outro lado, ele é um livro de contos, histórias, de histórias. Essas histórias põem o cego como protagonista social, né? Histórias de amor, histórias de felicidade, histórias de dor, e o cego como protagonista. Eu defendo a cegueira nesse livro também, eu defendo a pessoa cega, a cegueira como sendo uma característica bela, né? Então, um ponto do livro. A cegueira é uma característica bela do ser. Ou seja, eu tenho um orgulho de ser cego. Algo que eu assumo no livro. A cegueira me salvou.
me proporcionou dificuldades e possibilidades de me transformar positivamente. E de outro lado, eu também coloco que as limitações, as incapacidades, as desvantagens de um cego são invenções sociais, não são propriedades específicas do cego, né? Eu defendo, por exemplo, coisas assim, a sociedade nossa coloca coisas assim, vê como isso está doce, vê que comida gostosa, vê que perfume cheiroso. Então eu digo, como é difícil para um cego, né, viver assim, sendo colocado, todas as questões de percepção estão relacionadas à visão, né? Eu tento desconstruir isso e mostrar que o problema não está na visão, mas nós temos que nos reconhecer em todas as outras perspectivas, né? Esse é estrangeiro, é uma forma de tentar dialogar e me mostrar e ser ouvido como pessoa cega numa sociedade de pessoas que enxergam. E onde vai ser os futuros lançamentos? Já tem uma data? Tenho feito vários lançamentos desse livro, né? Na semana passada eu estive na cidade de Penápolis, que é aqui no interior de São Paulo. Eu vou agora, eu estarei em Salvador no final no início de julho, aqui na cidade de Ilha Solteira, dia 14 de maio, eu estarei fazendo um lançamento na Faísa. Eu estarei também na cidade de Goiânia, mais no final do ano. Eu tenho uma agenda para cumprir, uma agenda até que grande, onde eu faço a palestra Estrangeiro do Fundo da Sala à Livre Docência e que apresento essas ideias que discuto com você, que estou falando aqui com você, e que faço o lançamento desse livro. Já estive esse ano também na cidade de Curitiba e Florianópolis, né? E eu vendo o meu livro também através da minha fanpage, que é Professor Éder Pires de Camargo. Eu sou um andarilho, viu? Eu sou um missionário da cegueira, um missionário das trevas. Com todo respeito, porque eu gosto das trevas. Como as pessoas que enxergam dizem que o conhecimento está na luz, para mim não. Para mim o conhecimento está nas trevas, né? O conhecimento está na escuridão. Claro que isso é só uma metáfora para questionar o fato da luz, né? O cego não enxerga. O cego é um ser das trevas. Eu sou um ser das trevas. Eu rompi com Lúcifer, né? O ser de luz. Olha, entre aspas, tá, gente? Não vamos levar a sério. O que foi? Não vamos levar a sério, né? Que tem gente que leva a sério isso aí. Eu levo isso a sério, viu? Eu levo isso a sério. Não, mas é metáfora, né? Não, é metáfora, mas só que o vidente leva a sério a história da luz. Pois é. Vocês não vão levar a sério. Ele leva a sério. Então, se ele leva a sério, eu levo também. A hora que a pessoa que enxerga falar que é metáfora o conhecimento da luz, eu também vou falar que é, porque o Luiz Braille lia com a ponta do dedo, né? Ele não precisava de luz. Com certeza, né? Então a gente quer agradecer, professor, sua participação, né? E pro que você precisar na Rádio Web Inclusão no Meio do Mundo, a gente está aqui para te atender, tá? Tome, olha, a contribuição do nosso amigo o Carlos Abatros. Tá ouvindo? Ouvindo, sim. Pois é, a gente quer agradecer aqui a sua participação e parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu agradeço, mando um grande abraço para os seus ouvintes e estou à disposição para quando você quiser me entrevistar. Tchau. Tá ok, professor. Um bom dia. Obrigado. Essa foi a participação do professor Éder Pires de Camargo. Aqui ele é livre docente em física e é pessoa com deficiência visual, né? Então a gente vai... daqui a pouquinho a gente volta com o